Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate, recebendo aqui Everson e tratando o tema negociações coletivas. Everson, há limites de itens a serem discutidos numa negociação? Limite nunca tem, essa palavra até é meio complexa para a gente, né? O que é um limite de negociação? Mas tem que ter coerência naquilo que você está pedindo, tem que ter uns fundamentos, como eu já disse no bloco anterior. Então, o trabalhador, quando ele é levado à aprovação, à discussão de uma pauta, que a gente chama de uma pré-pauta que a gente leva para uma assembleia, e ele começa a sugerir alguma ideia, alguma cláusula nova, ou mudar alguma redação daquela já existente, cabe ao dirigente sindical que está preparado para encontrar quais são os fundamentos para aquilo. É aquilo que nós estávamos explicando no início, né? Claro. Se você deixar liberado para pedir, ele vai pedir tudo, né? Até porque hoje nós vivemos num país que não nos dá saúde, não nos dá educação, então a empresa acaba fazendo esse papel de governo, né? Tem que dar um plano de saúde, tem que dar uma cesta básica, tem que dar um ticket de refeição, né? Você tem que negociar, às vezes, um refeitório no local, dependendo de onde a empresa está instalada. Certo. Então, existem várias peculiaridades específicas dentro de uma categoria, que cabe ao lado sindical ter uma cautela na hora de fazer isso perante a sua categoria. Encontrar sempre fundamentos para aquilo, claro. Sem um limite grande, né? E sem um limite tem que encontrar esse equilíbrio. Equilíbrio, que é o que o papel de vocês está aí para isso. Vocês estão aí para servir de balança. Agora, aproveitando dessa sua experiência, neste momento temos várias categorias no país em processo de negociação coletiva. Na sua opinião, o cenário econômico está propício para os trabalhadores? Olha, dentro daquela transparência que a gente sempre prega, esses números têm que vir para uma mesa. Porque o cenário econômico, isolado, ele não é um parâmetro, né? Você tem que ver a realidade. Às vezes um setor econômico está com um problema, né? Tivemos a crise de 2008 econômica, por exemplo, por causa dos bancos. Não atingiu todo mundo, você acha? Ele não atingiu todo mundo. Você tem empresas aí que estão dando lucros exorbitantes e não querem dividir esse lucro com os empregados, né? Tudo é uma questão de diálogo, de conversa e de negociação. Eu não acredito que tenha um momento mais propício ou menos propício. Se a conversa dentro de um processo legal for feito com transparência, você mostrar para os empregados, olha, estamos realmente passando por um problema, é um problema sazonal, momentâneo, né? E precisamos da colaboração do empregado neste momento difícil, os empregados têm que ser adultos o suficiente para saber reconhecer isso, se o processo for transparente. Agora, o que as empresas costumam fazer, infelizmente, não é jogar com a gente dessa forma limpa e transparente. A gente acompanha os números dela que são divulgados no mercado e quando chega na mesa ela faz só lamúria, né? Então, se não há essa transparência, não tem como você exercer algumas situações. Vou dar um exemplo para você. Como é que nasceu o banco de horas? O banco de horas ele nasceu de uma discussão, numa mesa de negociação, inclusive da própria categoria metalúrgico, envolvendo a sazonalidade, né? Então você tem durante 12 meses no ano uma forma de você gerar recurso, né? E tem alguns meses que não estava saindo nada. Então o que acontece? O número de empregados para você atingir esse processo que precisa da negociação, num mês é maior e no outro mês é menor. Então para você não ter a demissão, surgiu a negociação de criar um banco de horas. Eu queria aproveitar a sua presença aqui, Everson, como eu prometi aos telespectadores no início do programa, para falar um pouco mais desse seu livro, dessa obra aqui que, inclusive já divulgando, já aproveitar e divulgar, esse livro encontra-se nas melhores livrarias do país, claro, através do site que o Everson vai divulgar já já, e eu queria que você falasse um pouco dos trilhos da negociação coletiva. Eu queria que você comentasse um pouco dessa obra, os principais pontos que você destaca, para que nossos trabalhadores também sintam essa fome de leitura por esse seu livro. Esse livro aqui é uma experiência sindical que ele está reportando aqui realmente o dia a dia de um processo de negociação. Esse bate-papo nosso aqui até agora, e mais muitas outras coisas que acontecem num cenário de processo de negociação coletiva, ele está aqui sendo colocado na minha visão, na perspectiva do sindicalista. Como eu já disse, eu conheço várias obras que tratam o tema, mas não na visão sindical.
né? E ele não tem nada de discussão técnica, né? Aqui eu não pretendo ensinar ninguém como é que faz um processo de negociação, né? É a pessoa que é leiga, que não conhece, ela lendo este livro, ela vai conseguir entender como é que funciona e vai até se ver em algumas situações e pode até entender algumas situações que já passou ou que vem passando durante esse processo, né? É um livro curto, está numa linguagem muito simples, adequada ao trabalhador. Não existe aqui, volto a dizer, nenhuma terminologia técnica. Ele não trata aqui, não tem nenhum pulo do gato, né, ensinando ninguém. Aqui realmente é a minha transparência. É a minha forma que eu encontrei de deixar claro a minha forma de condução no processo de negociação, que eu tenho um valor muito grande, que é a transparência. Então eu não tenho um discurso com o trabalhador, eu não tenho um discurso para a empresa, eu não tenho um discurso para a imprensa, eu tenho um discurso só, que é a verdade, a minha transparência. É como eu ajo, né? Eu costumo dizer que tem remédio para tudo. Tem remédio para negociar com aquele radical, com aquele que realmente gosta de negociar, com aquele que realmente tem... A negociação ela tem que ser exercida entre as partes, né? O processo de troca numa negociação ele é muito importante. Então, eu deixo isso muito claro aqui em toda a situação. Tem algumas situações aqui, eu não falo aqui somente da visão crítica do lado patronal. Eu também faço aqui algumas críticas do lado sindical. Ah, bacana. Tá? Você tá Ele tem um contraponto. Legal. E para ficar mais gostoso ainda, eu convidei uma pessoa que já esteve aqui com você, o Rogério Centofante, que é um consultor de empresa também, que hoje trabalha como consultor nosso no sindicato, a fazer um pós-fácil, né? Ele tem o pré-fácil, que é um consultor, certo. Tem a minha visão e tem aqui um pós-fácil do Rogério, analisando como se estivesse o lado empresarial em cima daquilo que eu estou dizendo, né? Então ele está assim, 102 páginas, um livro bem gostoso de ser lido, uma linguagem bem compreensiva, né? E que trata todos esses temas importantes que nós estamos discutindo aqui, que eu acho que é uma obra que vai colaborar bastante, tanto para advogados que estão começando, para o setor patronal, para os empregados, para aqueles que gostam de entender isso daqui, né? E ele está disponível, como você bem falou, ele foi lançado dia 16 de agosto agora no Conari, no Transamérica, dentro de um stand da editora, a Quality Mark, que é uma editora muito boa, né? É bom deixar claro que eu não paguei um centavo para publicar isso. Houve quem tivesse interesse na publicação disso. Que interessante, bacana. Porque isso fazia parte dos meus objetivos. Porque você escrever alguma coisa numa gráfica, imprimir e falar que você tem um livro, qualquer um pode fazer. Claro. Né? E isso daqui, graças a Deus, tem aqui a minha experiência sendo retratada e escrita num livro e com o interesse de uma editora do tipo Quality Mark, né? Que se interessou em publicar essa obra e está disponível aí nas principais livrarias do país. E o site? Qual o site para as pessoas quem tiver dificuldade, porque vai completar 2 meses que saiu, né? E não encontrar, pode entrar no site da editora, da Quality Mark. Quality Mark, já está no GC aí. E ali você pode procurar pelo tema, nos trilhos da negociação coletiva. Ou o nome do autor. Ou pelo nome do autor. Perfeito. Né? E ali tem um link até com a possibilidade da compra para a internet. Ele está baratinho, está R$23. Então, tranquilo. É um custo acessível a qualquer um que tem interesse no tema. E é um material rico para você, trabalhador, sabe muito bem o que é negociação coletiva. E se sabe, nunca é demais saber um pouco mais. Muito bom. Esse é meu, esse eu não vou te dar não, mas você pode conseguir no site ou e nas principais livrarias, como o Everson já citou. Eu vou deixar um aqui, se você quiser sortear entre os e-mails. Fique à vontade. Aí está, já feito aí o convite e o presente está dado. Então você que participa do programa, mande seu e-mail, os primeiros e-mails nós vamos estar sorteando. Tá bacana? Tá certo? Quero agradecer a sua presença aqui, Everson. Você que nos atendeu gentilmente através da Camila, sua assessora, e agradeço Everson Paulo dos Santos Craveiro, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias e Transportes de Passageiros da Zona Sorocabana. Também é bacharel em Direito. Parabéns aí pro doutor aí. Dr. Everson, é bacharel em Direito e autor do livro dos Trilhos da Negociação Coletiva, uma perspectiva sindical. Parabéns, continue esse trabalho que é muito bonito. Nós que agradecemos a oportunidade, para mim é muito bom estar na casa do trabalhador, falando com o trabalhador de um tema tão importante
que lamentavelmente às vezes não é tão conhecido por eles. Né? Mas se depender do Visão, Trabalhista em Debate sempre será divulgado. Agradeço a você em casa por ter participado conosco, pelo seu carinho, claro, pela sua audiência. Agora você já sabe, nós temos encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso endereço eletrônico, você participa e conjunto conosco no visãoemdebate@ig.com.br. E acesse também o nosso e-mail, nosso site, www.sindmetal.org.br. Tenham todos uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo programa. Tchau!